Irmãos, a gente está diante de um desafio, né? É um livro que vai retratar exatamente esse período que foi exposto pelo Walter aqui, um período de sofrimento do povo, um período de afastamento de Deus e principalmente, né, afastamento do povo da sua própria cidade, a cidade sendo destruída. A gente deve entender no livro de Lamentações que mais do que simplesmente o sofrimento humano comum que acontece, né? Eles vivem um sofrimento muito atroz, muito extremo. Então, por exemplo, né, eles passam por uma guerra, eles passam por um cerco, eles passam fome, eles são humilhados, a cidade vai ser devastada. E mais do que isso, eles vão ver a cidade que é símbolo do povo de Deus e um símbolo de Deus também, sendo arrasada. Então, no final das contas, assim, na cabeça do povo do sul, que era o povo de Judá, parecia que aquela cidade era indestrutível, porque, por exemplo, o norte lá com Samaria, como foi explicado, já tinha sido destruído, e Judá permanecia de pé, a cidade no Monte Sião. Então, uma das dicas para ler esse texto de Lamentações é quando você lê a palavra Sião, está falando de Jerusalém, na verdade, que é a cidade construída sobre o monte. Então, parecia que aquela cidade era indestrutível. Ninguém acreditaria que um dia a cidade ia ser destruída, e foi realmente destruída. Livro de Lamentações, se você quiser já abrir aí, se você conseguir achar, já é um desafio, hein? Achar Lamentações na Bíblia. Vai lá, tenta achar aí. Beleza? É logo depois de Jeremias. A gente leu Jeremias agora, né? Então, logo na sequência aí. Lamentações é o canto que acompanha a vida, né? Na melodia da dor. Então, para o povo, isso era muito normal, assim. A gente não consegue mensurar isso muito bem. Mas, para esse povo aqui, eles cantavam de acordo com as notas que a vida dava para eles, entende? Então, o canto era alegre quando a vida era alegre, e ao mesmo tempo, quando a vida era muito triste, eles lamentavam. Vocês acham que há alguma coisa disso ainda na nossa cultura hoje? Então, existe espaço para lamentações na nossa vida? Pô, quem já viveu mais um pouquinho aí, não é muito jovenzinho, certamente sabe que existe espaço para lamentação na vida, né? Quem passou aí pela infância, talvez vocês, né, tenha ficado imune à lamentação até o início da adolescência, mas quem viveu mais um pouco sabe que a vida é repleta por lamento também, por dor, por choro. O bonito é que a história bíblica vai dizer que o lamento vai acabar um dia, né? Um dia estaremos num lugar onde cada lágrima será enxugada. Então, né, na palavra bíblica é que não vai ter mais choro, não vai ter mais pranto, não vai ter mais lugar para lamento. E nós cantaremos um cântico novo diante de Deus. Essa expressão, né, do Salmo 96, Salmo 99 também, cantem ao Senhor um cântico novo, é uma expressão que diz respeito à mudança de vida. A vida mudou. Cantem ao Senhor um cântico novo. Então, irmãos, por mais que a gente veja o lamento, Walter, você vai ter que abrir aqui para mim. Por mais que a gente veja o lamento, e por mais que a gente viva o lamento na nossa vida, tem uma hora que o lamento tem que acabar, tudo bem? Você vai experimentar o lamento durante um tempo da sua vida, mas tem uma hora que você tem que cantar um cântico novo. Acabou, beleza? O lamento acabou. O sofrimento acabou, agora é a hora de festejar também diante de Deus, mas a gente vai tentar vivenciar a parte do lamento. Vocês acham que a gente tem alguma coisa de lamento assim na nossa forma de culto, na nossa história? Vocês vão ver que tem. Aí, vou pedir ajuda, dos músicos aqui. Se vocês puderem glorificar a Deus aí pelos músicos, por favor. Eu pedi ajuda, eu gostaria de cantar e tocar e fazer tudo,
mas Deus me botou no meu devido lugar. Então eu pedi ajuda para o Carlos aí, que me ajuda sempre no UP, reunião de oração, tudo mais. E o Walter também está se revelando agora como professor e como cantor também. O que essa demonstração vai fazer, né? É para a gente louvar também, tudo bem? Não é só assim, né? Uma aula que, eles vão cantar e, né? O show de calouros lá do Silvio Santos, do Raul Gil, né? Não é isso, beleza? A gente vai louvar também. Só que eu gostaria de demonstrar para vocês que dentro do nosso culto, dentro da nossa liturgia, dentro daquilo que a gente faz como culto a Deus, existe espaço para lamentação. E a gente vai ver 2 músicas que a gente canta na igreja, que são lamentações, na verdade. Tudo bem? Então, Carlos, manda ver aí. Por favor. Caem e a tempestade eu posso ouvir. Na tribulação, com teu amor me levantas. Fogo andarei, só pra ti olharei. Tua palavra me fortalecerá. Com os meus olhos na cruz, meus erros deixarei. Na glória da tua luz, as ruínas poderão em seu nome reviver, se erguendo das cinzas, na força do meu Deus. Na sombra de tuas asas eu descansarei, te amarei para sempre, teu nome louvarei. Força do meu Deus, na sombra de tuas asas eu descansarei, te amarei para sempre, teu nome louvarei. Cinzas, na força do meu Deus, na sombra de tuas asas eu descansarei, te amarei para sempre, teu nome louvarei.
por sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. Em oceanos tão profundos, minha fé em você permanecerá. O teu nome chamarei, sobre as ondas o verei. Se o mar se levantar, minha alma em você descansará, porque eu sou seu, meu Senhor. Espírito, me leva onde minha fé não cansa, a andar por sobre as águas, para onde você me chamar. Leva-me a lugares mais profundos, pra minha fé fortalecer, na presença do meu Salvador. Espírito, me leva onde minha fé não alcança, a andar por sobre as águas, para onde você me chamar. Leva-me a lugares mais profundos, pra minha fé fortalecer, na presença do meu Salvador. Meu Salvador. O seu nome chamarei, sobre as ondas o verei. Se o mar se levantar, minha alma em você descansará, porque eu sou seu, meu Senhor. Valeu, irmãos. Vamos aplaudir, irmão. Ou seja, né, o que a gente tentou demonstrar aqui? Que o lamento faz parte, né, do nosso culto também. Então, por exemplo, né, trechinho dessas letras aí. Quando as montanhas caem, a tempestade posso ouvir. Então, essas imagens de sofrimento, né, com montanhas caindo, o barulho da tempestade, na tribulação com o teu amor me levantas. Então, a pessoa está vivendo realmente um momento de tribulação. Andar no fogo não é coisa fácil, tudo bem? Nos remonta a extremo sofrimento. Na segunda letra, né, que, poxa, essa música é tão bonita, né? Chamou-me a andar sobre as águas, onde meus pés podem falhar. Então, é um momento de instabilidade da vida, né? Um momento de perigo, de inconstância, de necessidade, né? De dificuldade em oceanos profundos. Então, ou seja, a coisa se levanta como algo muito sem controle, né? Algo muito difícil, algo muito poderoso, muito mais poderoso do que nós somos. E por fim, né, se o mar se levantar, a gente lembra daquela cena de Pedro também, né, tentando caminhar
pelo chamado de Jesus, né, e afundando e clamando, né? Então, a gente chama por Cristo nessas horas em que a gente afunda, né? E faz parte da nossa vida como cristão, como foi dito aqui, que a gente viva sofrimentos, que a gente passe por angústias também. Esse livro, então, é um livro de poesia, assim como a gente cantou essas poesias aqui. Esse livro é um livro de poesias que a gente vai analisar dentro do contexto. Peguei emprestado aí o slide do Walter, que era muito melhor do que o meu. Então eu tentei até fazer, mas ficou difícil. Aí eu peguei o do Walter. A gente tem aqui Josias para frente, né? É exatamente nessa parte aqui que a gente tem Jeremias. E o livro de Lamentações é atribuído a Jeremias. Se você abrir a própria NAA, está escrito assim, né? Lamentações, se você tiver a Bíblia de papel, né? Lamentações de Jeremias. Então, historicamente, né, a igreja leu, os judeus leram como um livro desse profeta, desse momento, né? Então, a gente vai olhar para esse momento. Tudo bem? Que momento é esse? O momento, né, da dificuldade, o momento da destruição. Então, a cidade de Jerusalém, que parecia indestrutível, vai ser destruída. E após a destruição, o profeta Jeremias, ele vai compor esses cânticos de lamento. Então, o livro de Lamentações tem 5 capítulos. Cada um desses capítulos é um poema. A gente vai tentar entender cada um desses poemas para que a gente entenda, então, o livro como um todo. Tudo bem? Coisa relativamente simples, mas que às vezes na leitura a gente se perde, né? A gente se cansa. Às vezes a gente está fazendo a leitura anual, né, da Oceânica, então a gente tem que ler tudo muito rápido, porque senão a gente não consegue acompanhar. Velocidade 2, aí a gente se perde aí durante a leitura. Então, estamos situados no mesmo momento, não é isso? Queda de Jerusalém, destruição da cidade que representa a presença de Deus, toda a decepção disso e toda a dor de uma guerra, de uma destruição. Vai ser isso que a gente vai tentar acompanhar nesses 5 poemas que compõem o livro de Lamentações. Você está com o livro aberto aí? Não está? Então, a estrutura é a seguinte. A gente tem um poema número 1, que é o capítulo número 1. A gente tem um poema número 2, muito obrigado, meu irmão, que é o capítulo número 2. O poema número 3 é o central. Então, mais uma vez, a estrutura poética desse povo, dos hebreus, é diferente da nossa. Então, o que a gente faz quando a gente assiste uma série, um filme? Geralmente, a lição, ela vem no final. Então, a gente tem que assistir tudo, aí no final você entende, no final tem o desdobramento, no final tem as lições ali daquele texto, tudo bem? Daquele filme, daquela obra. Então, o final, na nossa cultura, é o mais importante. Mas nessa cultura aqui, o meio é o mais importante. Então, quando a gente lê o livro de Lamentações e o livro acaba mal pra caramba, você vai ver daqui a pouco aqui comigo que o final do livro é horrível. É uma pessoa perguntando para Deus assim, você abandonou a gente? E termina com uma pergunta, perguntando se Deus abandonou de verdade, né? Mas nessa cabeça, nessa mente que é diferente da nossa, o meio é o principal. Então, quando você lê o livro de Lamentações, você tem que entender que o capítulo principal de Lamentações é o 3. Então, tem 2 capítulos de suporte para o 3, e depois tem mais 2 capítulos de suporte para o 3. Esses capítulos estão em níveis diferentes, e o capítulo superior é o capítulo central, é a poesia central, e a gente vai ver como é que ela se desenvolve. Até aqui tudo certo? Então a mensagem principal do livro de Lamentações não está no final, não está no início, está no meio. Poema número 1 tem 22 versos e você vai perceber que está na ordem alfabética aí. Então é um acróstico. Sabe o que é acróstico? Aquela poesia que você coloca as letrinhas assim, primeira letrinha do nome da pessoa, de repente, aí você faz um poema. Eu já fiz poemas assim, eu sou um poeta, irmão. Mal sucedido, mas sou.
Então você pega uma letrinha, né? Você coloca lá oceânica, aí com O você escreve uma coisa, com C você escreve outra coisa, com E você escreve outra coisa. O poema que Jeremias faz aqui é um acróstico, só que ele pega as letras do alfabeto. Então, e o alfabeto dele não é o nosso. Então você vai ver que tem assim, Aleph, ó, Lamentações 1:1. Começa assim, Aleph. O que é Aleph? É a primeira letra do alfabeto hebraico. Aí tem Bet, segunda letra, Gimel, terceira letra, Dalet, quarta letra, e ele vai até completar o alfabeto. Dalet, né, para os mais antigos, lembram daquela novela Caminho das Índias? Márcio Garcia fazendo o Dalet, lembra disso? Não, né, ninguém assistiu não. Pô, teve gente que assistiu aí, hein? Percebi, pô, o Dalet, Barruan, era o Dalet no Caminho das Índias. Lembra que o Dalet era o cara, né, que ninguém podia tocar, o amaldiçoado. Então, aquele Dalet lá não tem nada a ver com isso daqui. Aqui é a letra do alfabeto, lá é outra coisa. Não tem nada a ver, tudo bem? E aí, o capítulo 1 vai seguir essa sequência, 22 versos, porque tem 22 letras do alfabeto. Capítulo 2, igualzinho, mesma métrica. Então, ele faz 2 poemas iguais. O capítulo 4, mesma métrica, outro poema igual. O capítulo 5, mesma métrica, 22 versos. A única diferença é que o capítulo 5 não é um acróstico, não é pelas letras do alfabeto. E o capítulo 3 é o principal. O capítulo 3, ele vai ter essa métrica superior. Então, ó, por isso que eu estou avisando para vocês, o capítulo 3 é a mensagem principal aqui do livro, é o resumão do livro, com 66 versos. Então, o capítulo 3 tem o triplo de informação, o triplo de poema, o triplo de, né, empenho, o triplo de sofrimento também. É o capítulo 3 aqui, do poema feito por Jeremias. No capítulo 1, a gente vai ter uma personificação. O que é uma personificação? A personificação é você pegar alguma coisa que seja inanimada e dar ânimo para aquela coisa inanimada. Então, por exemplo, um copo começar a falar numa história, sabe? Quando tem histórias assim, que eu pego um copo, o chapéu que fala, a xícara que conversa. Então, o coelho, ele vai falar com Alice lá, na Alice do País das Maravilhas. Então, você tem personificações. No capítulo 1, que é o primeiro poema, você tem essa personificação de Jerusalém. Então, o livro todo é assim, Jerusalém é alguma coisa. Jerusalém, no capítulo 1, é uma mulher que lamenta, uma senhora que lamenta, uma senhora que chora. O poeta aqui, que é o próprio profeta, né, ele está tentando representar o sofrimento de Jerusalém como uma mulher que vai chorar. Então, olha só. Vamos ler aí rapidinho, ó. 1:1, Lamentações 1:1. Como jaz solitária a cidade outrora populosa, tornou-se como viúva a que foi grande entre as nações. Então está chamando, né, Jerusalém de viúva. Princesa entre as províncias, ficou sujeita a trabalhos forçados, chora amargamente. Como que uma cidade vai chorar? Né? A cidade em si não pode chorar, mas ele olha para a cidade destruída e vê a cidade chorando. Então ele vai criando essa estratégia poética e bonita para tentar representar aquele sofrimento da cidade. A gente vai ler o Dalet então, que é o 4. Os caminhos, não das Índias, né? Os caminhos de Sião, ó, Dalet. Os caminhos de Sião estão de luto, porque não há quem venha à reunião solene, todas as suas portas estão desertas, os seus sacerdotes vivem gemendo, as suas virgens estão tristes, e ela mesma se acha em amargura. Depois, se você ler o capítulo todo, cara, o livro é triste demais, mas é por isso, porque o povo entendia que aquele era um momento para lamentar, para prantear, era um momento para vivenciar, isso mesmo.
Capítulo 2, 22 versos, também acróstico, né? Um verso para cada letrinha do alfabeto. No capítulo 2, a gente tem Jerusalém agora como inimigo de Deus. Então, é inimiga de Deus, né? Mas é representado agora no capítulo 2 como um inimigo de Deus, o inimigo de Deus. Então, o próprio Deus se levanta, isso fica claro para aquele povo entendia que a cidade estava sendo destruída, não pelos babilônios, a cidade estava sendo destruída não por uma ganância de um povo que queria conquistar mais terras e tudo mais, não era assim. Eles tinham a total certeza de que a cidade foi destruída por Deus. Deus regendo a história. Você consegue entender que sua vida é assim também? Regida por Deus? Até nas tragédias. O John Piper vai dizer, algo muito bacana, assim, na minha opinião. Ele diz assim, que se a gente não vê a face de Deus dentro das tragédias da nossa vida, a gente também não pode contar com Ele. Ele está defendendo a soberania de Deus. Então o John Piper está defendendo que Deus é soberano. Ele é quem rege toda a história. E Ele vai fazer com que a história convirja para o bem, como diz lá em Romanos capítulo 8. Todas as coisas cooperam em tudo, Deus age em todas as... É assim a música? Não. Obrigado. Que às vezes eu puxo umas paradas nada a ver. É isso. Deus age em todas as coisas. Não é assim? Poxa, graças a Deus é assim, né? Deus age em todas as coisas. Você entende que Deus age em todas as coisas? Então, se você tirar Deus como soberano das tragédias que você vive, você não vai poder contar com Ele nas suas tragédias. Em todas as coisas Deus age, irmãos. Mas Ele é o Deus que transforma mal em bem. Em toda a história é assim. Olha para a história de José, olha para a história de Raabe, olha para a história de Moisés, olha para a história de Abraão, olha para a história de Jacó, olha para a história de Jeremias, olha para a sua história. Deus transforma mal em bem o tempo inteiro, né? E Ele vai fazer isso nesse momento também. A destruição daquele povo vai servir para que o povo volte a buscar Deus verdadeiramente. Então, logo depois a gente vai ver, né, naquele slide maneiro que foi feito pelo Walter, logo na sequência, vai ter a destruição aqui. Aí a gente vai ter uma opção de história muito boa, Esther, tudo bem, como uma pessoa fiel a Deus, Esdras e Neemias, como gente que vai reestruturar o templo, reconstruir a cidade, fazer com que o povo adore da maneira correta. Então Deus está agindo por trás dessa história para que o seu nome seja glorificado. Capítulo 2, abre aí comigo, a gente vai ler o verso 4, o Dalet de novo. Entesou o seu arco como se fosse um inimigo, firmou a sua mão direita como se fosse um adversário, destruiu tudo o que era formoso à vista, derramou o seu furor como fogo sobre a tenda da filha de Sião. E o profeta está falando de Deus. Deus fez isso. Então o profeta vê naquela destruição Deus destruindo aquela cidade, mas ao mesmo tempo Deus destruindo a idolatria do povo, Deus destruindo os altares falsos, Deus destruindo os altares a Baal, a Astarote, e Deus destruindo a falsa religião, Deus destruindo a hipocrisia, e agora o povo não tem com quem contar. E a nossa vida é assim, né? Quando a gente não tem a quem recorrer, a quem a gente recorre, irmão? A Deus, não é? Enquanto a gente tiver recurso, a gente vai tentar resolver as coisas do nosso jeito. Enquanto a gente tem recurso, a gente tenta resolver do nosso jeito. Na hora que a gente não tem mais o que fazer,
aí a gente recorre a Deus, e foi assim na história do povo de Israel. Capítulo 3, que é o principal então, um poema muito maior, 66 versos, e a gente tem o poema principal. A representação, a personificação de Jerusalém aqui é como um homem que sofre. E nessa de ser homem que sofre, Jerusalém precisa se lembrar das coisas que são eternas. Então, irmãos, olha só. O livro é todo desesperançoso, o livro é todo trágico, o livro é terrivelmente sinistro. Tudo que é descrito aqui é horrível. Coisa que a gente, gostaria de não vivenciar na nossa vida. Mas o centro do livro é Lamentações, capítulo 3, verso 19 a 24. Esse é o centro do livro. Então, você tem espaço na sua vida para chorar, você tem espaço na sua vida para sofrer. Deus registra isso e quis registrar num livro também, guardou na Bíblia esse sofrimento para que a gente conhecesse também. Porém, o Senhor quer que a gente se lembre disso. Lamentações, capítulo 3, verso 19, diz assim: lembra-te da minha aflição e do meu andar errante, do absinto e da amargura. Minha alma continuamente se lembra disso e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Irmãos, no dia do lamento, no dia do sofrimento, no dia da angústia, a chave para que a gente permaneça de pé, ainda que com a perna tremendo, a chave para que a gente permaneça de pé, ainda que aos prantos, a chave para que a gente permaneça de pé, ainda que o sofrimento não cesse, é trazer à memória o que dá esperança. É olhar para trás e perceber que Deus foi nosso sustento em tantos outros momentos. E seria diferente agora? Deus cuidou do nosso coração, da nossa vida, da nossa história. Em tantas outras ocasiões, não cuidaria agora? Trazer à memória os feitos de Deus para a nossa vida, olhar para trás e perceber que Deus sempre esteve do nosso lado. Deus sempre esteve do lado do seu povo. Jesus disse: eu estarei com vocês até o fim. Aquele que dedicou a própria vida à cruz, aquele que deu a vida pelos seus amigos, ele diz: eu estarei com vocês até o último dia. Certamente ele está do nosso lado. O texto continua. Verso 21, vou repetir. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. E aí, o que pode dar esperança? Ele vai lembrar da própria palavra de Deus. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Como que o profeta traz esperança para a própria alma? Ele diz: eu vou lembrar de quem Deus é, eu vou lembrar do que Deus fez, eu vou lembrar de como Ele esteve do meu lado, e por isso eu vou resistir até o final. Ele lembra da palavra de Deus, e ele lembra que se há algo de vida na vida dele, é porque Deus ainda é misericordioso e não se esqueceu dele. Esse é o centro do poema, é isso que a gente tem que guardar. Capítulo 4. Jerusalém é cidade sitiada. Sitiada significa cercada, tudo bem? Então, Jerusalém é uma cidade cercada agora. E aí o capítulo 4 vai descrever esse cerco babilônico que durou aproximadamente 2 anos. Então, imagina só o que é isso. Você vive numa cidade murada, e aí vem um povo para te atacar, e agora você não pode mais sair de dentro daquela cidade. Só que você precisa sair de dentro da cidade, porque mantimentos vêm de fora, abastecimento de água vem de fora, muitas vezes,
e você precisa buscar outros recursos para sobreviver, para subsistir. Só que tem um povo do lado de fora que não vai deixar você sair. Nesses cercos, essa é a parte grotesca, é a única da minha palestra. Às vezes eu falo uns negócios grotescos assim, eu até me arrependo, mas aí eu falo de novo. Não sei porquê, aí eu me arrependo de novo. Pode tapar os ouvidos aí se você não quiser ouvir, tudo bem? O que eles faziam? Quando alguém tentava sair da cidade, eles matavam essa pessoa que tentava sair, tentava fugir. Eles cortavam a pessoa e jogavam os pedaços da pessoa dentro da cidade. Eles esperavam apodrecer um pouco e jogavam para que aqueles pedaços de corpos levassem doenças para dentro da cidade, cólera. Então, cara, a parada era totalmente devastadora e sinistra. Isso é um mundo antigo, não tem lei, não tem guerra. Por isso que quando a gente lê, né, as guerras aqui de Israel, o sistema de Israel, irmãos, era outra coisa completamente diferente de tudo que a gente pode imaginar. Israel não tinha autorização de fazer isso. Israel não podia cortar pessoas e jogar dentro da cidade dos outros. Não poderia fazer isso, porque isso era contra a lei de Israel, até a própria lei cerimonial, as questões de pureza. Eles tinham uma opção de limite de pureza lá, que eles não conseguiam suportar essas coisas. Os outros povos, eles entravam nas cidades e eles cometiam todo tipo de violência, incluindo violência sexual. Israel não poderia fazer isso de jeito nenhum. Por fim, Israel, né, a gente vê isso no Antigo Testamento, havia um código de conduta em Israel que se o inimigo se rendesse e aceitasse abandonar os deuses, né, que eles matavam criança para esses deuses, se eles aceitassem isso, eles eram incorporados a Israel. A gente vai ver isso com Raabe vai ser incorporado a Israel. Quando a gente vai vendo as genealogias e as contagens de Israel, a gente fica assim, genealogia, vou pular. Você nunca pensou isso? Fala a verdade, irmão. Deus está vendo. Genealogia, fulano, filho de fulano, que é filho de fulano, que é filho de fulano, que é filho de fulano, teve 10 filhos, viveu cento e tantos anos. Eu fico assim, meu Deus. E pior que aparece os nomes repetidos, você já perdeu tudo que você tinha organizado na sua cabeça. Quando você vê essas genealogias, você vai ver que fulano é filho do Moabita, filho da Moabita, filho do egípcio, filho do queneu, filho... O que isso está mostrando? Que Israel assimilou esses povos porque a galera se rendeu. Então, o código de conduta de Jerusalém era totalmente diferente de Israel, era totalmente diferente de todos os outros povos. Capítulo 4, Dalet aí, verso 4. A língua, ó que terrível, né? A língua do bebê que mama fica pegada pela sede ao céu da boca. As crianças pedem pão, mas não há quem as alimente. Aqui está descrevendo o cerco da cidade. Então, no meio daquilo ali, cara, muita fome, falta de tudo, até falta de água. Os relatos, né, que a gente vai ler no segundo livro dos Reis, capítulo 25, são relatos horrorosos. Você passou por esses relatos provavelmente na sua leitura, né? Pessoas dividindo os filhos para comer, né? Hoje eu vou comer seu filho, amanhã você vai se alimentar do meu. Então, cara, canibalismo acontecendo, né, no meio de um povo que tinha uma opção de limite, né, sanitário. Por fim, capítulo 5, que é o último capítulo, Jerusalém finalmente está devastada, acabou o cerco, a cidade foi invadida, destruída, e agora é a súplica final. O poema 5 é um poema também de 22 versos, mas é um poema sem ordem, todos os outros são acrósticos, ordem alfabética, né? O que o poeta está tentando demonstrar para a gente aqui? O que Jeremias está tentando demonstrar? Que no capítulo 5 é o caos. É o caos, acabou a ordem, tudo que ele tinha organizado na cabeça dele. Às vezes, irmãos, o sofrimento é tão terrível e tão desumano que tudo que a gente organiza na nossa cabeça se desfaz. Foi assim com Jó. Jó sofreu tanto
que todas as organizações que ele faz na cabeça dele se desfazem. E ele pergunta para Deus: Deus, não estou entendendo mais nada. Não sei quem você é no meio disso tudo, não entendo. Amaldiçoou o dia que eu nasci. A única coisa que Jó não faz, né, é xingar a Deus, assim, é ofender a Deus. E no final, Jó fala isso tudo e Deus fala assim: eu ouço a oração de Jó. Jó é justo, vocês não. Jó vai orar por vocês. Os amigos lá que estavam criticando ele. Jó vai orar por vocês, para que vocês sejam perdoados. Mas Jó é o único justo aí que eu conheço. O que Deus demonstra com isso? Cara, Deus ouve a nossa oração, ainda que seja uma palavra jogada ao vento. Analisando esses textos também, John Piper vai dizer isso, né? Palavras ao vento. Tem um capítulo, né, de um livro dele falando sobre Salmos, que o título do capítulo é esse: Palavras ao vento. O que isso significa? Tem coisas que a gente diz que a gente nem sabe por que disse. Mas Deus, cara, é tão misericordioso que Ele leva em consideração. Ele leva em conta. Cidade devastada, tudo caos. Olha como que o texto termina. Capítulo 5, verso 20. Por que te esquecerias de nós para sempre? Por que nos desampararias por tanto tempo? Converte-nos a Ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como antigamente. Pô, eu pararia por aqui. No mundo imaginário, né, da beleza e da vida que não é real, a gente pararia por aqui. Mas o profeta não para aqui, verso 22. Por que nos rejeitas de vez? Por que ficarias tão enfurecido contra nós? E o poema termina de modo terrível, mas por fim, a gente tem que voltar sempre ao capítulo 3, que é o auge do poema. Eu fiz essa ilustração aqui, muito tosca para você entender. Poema 1, né, para você relembrar, mulher lá que chora. Poema 2, inimigo de Deus. Poema 3, o homem que sofre. Esse é o poema principal. Trazer à memória o que traz esperança, lembrar aquilo que Deus fez e, sobretudo, quem Deus é. Poema 4, cidade sitiada. Poema 5, devastação total e caos. E assim a gente termina esse livro tão bonito, que serve para a nossa vida certamente. Jesus, ele viveu um período de lamento, né, no Getsemane. Jesus também experimentou isso na sua própria vida. Jesus chorou, e a gente não vê a Bíblia dizendo que Jesus riu. Eu creio que riu muitas vezes, só não ria assim, desse jeito, né? Tão doido, mas ele ria, provavelmente. Mas a Bíblia diz que 3 vezes Jesus chorou, em 3 ocasiões. Diante de Jerusalém, Jesus chorou e disse: Jerusalém, poxa, quantas vezes, como uma galinha, uma imagem bonita, né? Uma imagem de uma galinha que protege os seus pintinhos, né? Como a galinha que protege os seus pintinhos. Eu queria fazer isso com você, Jerusalém, mas você não quis que fosse assim. Você matou todos os profetas. E agora o filho, né, o herdeiro da lavoura, vai ser morto agora, né? Como na própria parábola de Jesus. Mas Jesus vence o lamento do Getsemane. Jesus grita vitoriosamente na cruz. Tudo consumado, tudo perdoado. Agora nós temos vida plena com Deus. E glórias a Jesus Cristo por isso.